Bom dia a todos, prazer estar mais uma live do Fintech Academy, hoje recebendo aí convidados ilustres, como o Alfonso da Pieratiani, o Francisco Trípode, ou seja, especialistas, sócios da Pieratiani aí na área de funding, e que muito vai poder contribuir com o debate de hoje sobre a Lei do Bem, uma lei que interessa a todos, que trabalham com inovação. A gente sabe que é um dos maiores mecanismos de investimento em inovação hoje no Brasil. Queria dar um bom dia também ao nosso amigo Davidson Santana, presidente da CESPRO, que também lidera aí, o segmento de tecnologia da informação aqui em Goiás e que muito nos ajuda aí a promover a inovação em nosso estado. Eu queria abrir a palavra para o Davidson primeiramente, para ele poder cumprimentar todos. Bom dia, Davidson. Bom dia, Marcos. Bom dia, Trípode, Afonso e demais convidados aí. Muito obrigado. Queria também abrir a palavra para o Trípode, poder dar as boas-vindas. Bom dia, Trípode. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Davidson, Afonso. Bom dia, quem está nos assistindo. É sempre um prazer falar com o Gintec, e falar sobre um tema que a gente gosta, se dedica bastante, que são os incentivos à inovação, a lei do bem, enfim. Estou ansioso aí com as perguntas aí que vão surgir. Ótimo. Queria também dar as boas-vindas ao Alfonso. Bom dia, Afonso. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, Marcos. Bom dia, Davidson. Eu acho que é uma oportunidade muito boa essa de conversarmos um pouco sobre inovação, gestão, incentivos e o que nós podemos fazer para melhorar esse quadro geral da economia brasileira, gerando sempre soluções inovadoras, Estamos aqui à disposição, tenho certeza que vai ser uma boa jornada. Obrigado pelo convite. Ótimo. Queria também agradecer ao José Hernani, que foi o nosso articulador, que propiciou que a gente pudesse estar fazendo hoje essa live da Lei do Bem, uma lei tão importante aí para o Brasil, mas muito desconhecida ainda por muitas empresas. E eu queria começar com essa pergunta, então, para o Afonso. Fala um pouquinho, Afonso, para a gente sobre o que é a Lei do Bem. Bom, a Lei do Bem é o mecanismo de apoio às empresas mais poderoso que existe hoje no Brasil. É lógico que, e nós vamos comentar isso ao longo da live, que ele está endereçado principalmente para as empresas que estão no lucro real, no regime de lucro real, e que tenham lucro, que tenham impostos a pagar, principalmente o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, E é um instrumento de renúncia fiscal, e que está contribuindo e muito nesse momento para a preservação do caixa das empresas, Hoje, cada vez mais esse caixa é uma questão importantíssima, não só para a gestão do orçamento e a vida da empresa no dia a dia, mas também para reservar recursos para futuros investimentos. Esse instrumento, a Lei do Bem, ele foi instalado em 2005, Ele é oriundo da antiga Lei 8661, que é o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial, Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário, E em 2005 essa lei, esse instrumento foi modificado para facilitar o acesso às empresas, através da Lei 11.196 de 2005,
E muitas empresas no Brasil usam esse recurso. Apesar de ser muitas empresas, em torno de 1.700, 1.800 empresas, ainda é pouco, né? Existe um espaço para crescimento do número de empresas, né? A gente vai falar disso ao longo da live. E ele é um instrumento poderoso, porque o Francisco vai explicar bem que tipo de benefício de redução de impostos a gente pode obter, mas, de fato, ele permite uma redução significativa, né? E de uma maneira, diria, até mais simples do que alguns sacrifícios que muitas empresas estão fazendo nesse momento. E nesse momento de crise, muitas empresas se voltam à redução, otimização dos seus custos fixos, seus custos variáveis, né? Quando a gente fala de custo variável, então, é mais importante ainda, é mais difícil ainda, né? Quer dizer, mexer em custo variável é um negócio complicado. Nós temos que pensar em evolução de tecnologia, temos que pensar em mudanças de produtos, mudança de matéria-prima e uma série de desenvolvimentos que levam tempo, né? E onde nós corremos muitos riscos, né? Então, custo variável é uma coisa delicada. Custo fixo é algo que talvez as empresas prefiram agir no curto prazo, mas também fazendo enormes sacrifícios, como, por exemplo, cortando mão de obra, etc., né? Então, a lei do bem, ela permite reduções muito significativas com sacrifícios não importantes. O único sacrifício que nós temos que fazer é saber controlar muito bem as despesas que nós temos em pesquisa e desenvolvimento. Então, com tudo isso, eu encerro essa introdução, passo a palavra para o Francisco, porque nós temos, nesse momento, esse instrumento valioso e nós precisamos saber divulgar e usá-lo corretamente. Legal, seu Afonso. Obrigado. A gente vê a lei do bem, né, como o instrumento mais democrático, né? O seu Afonso comentou, né, os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de 2018, que é o último dado público, somente 1.850 empresas utilizaram os benefícios da lei do bem em 2018. Se a gente considerar que existem mais de 150 mil empresas sob o regime de lucro real, isso é nada, é uma fração mínima do potencial de benefícios, né? Um pouco chega a ser até frustrante a gente olhar uma lei com potencial deste tamanho, tão pouco abrangente, né? E aí eu vou entrar no mérito de por que as empresas conhecem pouco ou não utilizam os benefícios, né? Os principais fatores que a gente identifica, primeiro, tem o não comi, não gostei, tá, Marquinhos, Davidson? A gente vê muito, pessoal, isso aí, você gosta de jiló? Não. Você já comeu jiló? Não. Lei do bem, você gosta? Não sei. Cara, você sabe, conhece, já experimentou? Isso é um dos fatores significativos. Tem a questão do desconhecimento, né? A gente faz o trabalho de evangelização, de peregrinação, né? Levantando essa bandeira da lei do bem. Primeiro porque a gente acredita muito no mecanismo. A gente acha de fato que ele transforma as empresas. E ele transforma as empresas porque o instrumento de fomento ele vai chegar ao ponto de estimular o incentivo à inovação. Mas no primeiro momento já gasta com P&D. Por que não utilizar um instrumento de renúncia fiscal para aumentar a geração de caixa ou preservar o caixa da minha empresa? Então, tem um desconhecimento aí por trás. Tem empresas que falam sobre um risco, né, um risco empresarial envolvido. Francisco, a gente estudou e a gente não quer contato com nada que envolve o governo. E se fosse assim, se for para fugir totalmente do risco, não vira empreendedor, né? Não cria empresa, precisa sobreviver no Brasil, precisa olhar tudo que está à disposição, porque isso torna a empresa, sim, mais competitiva, sem dúvida. Se eu estou gerando caixa, se eu já estou gastando, eu me torno mais competitivo, né? E o último ponto é que a gente vê como bons brasileiros, uma síndrome de vira-lata, né? Isso é para a Embraer, isso é para a Natura, isso não é para empresa de médio porte, já tem empresa de grande porte. Francisco, a gente tem aqui somente 50 profissionais trabalhando com projetos de P&D, ou 5 profissionais, ou 2 profissionais. Não tem ninguém exclusivo. Isso é para toda empresa,
desde que ela atenda alguns requisitos, né? Seja sob regime de lucro real, esteja dando lucro fiscal, tenha CNDs e tenha projetos de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que é essa introdução que vale a pena a gente entender aí o porquê não adesão de tantas empresas. Perfeito, Trípode. A gente queria saber também, tem uma pergunta aqui do professor Jefferson, que realmente a maioria das empresas de tecnologia no Brasil são micro e pequenas empresas e não tem acesso à lei do bem, né? Então, essa discussão aí, esse projeto de lei de alteração da lei do bem, ela contempla também as empresas de presumido ou não, Trípode? O que está sendo discutido hoje no Congresso? Infelizmente, não. É um pleito histórico, né? A legislação brasileira, ela, infelizmente, não é como a legislação francesa ou a legislação portuguesa, que qualquer porte de empresa pode participar da lei do bem. E os dois projetos de lei, né, eles não prevêem a adesão de como beneficiária da lei do bem uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Só que a lei, quando a gente pensa nos benefícios de dedução adicional da base de cálculo, redução de 50% da alíquota de IPI, depreciação integral, amortização, isso está fora. Só que a lei ela prevê que transferências realizadas para micro e pequenas empresas a título de pesquisa e desenvolvimento não são tributadas por essas empresas. Não são reconhecidas como receitas tributáveis para a base de cálculos de impostos. Isso contradiz o que eu acabei de falar. É possível a microempresa aderir à lei do bem? Não, no conceito mais prático de lei do bem. Mas olhando pelo sentido amplo, se eu presto serviço para uma beneficiária da lei e estou executando um projeto de pesquisa e desenvolvimento, meu serviço prestado, né, ele não entra como receita tributável. Então, tem essa possibilidade. Infelizmente, isso não é tão difundido, né? A gente olha as principais empresas que discutem lei do bem, são as médias grandes e ponto. Só que a gente tem empresas de pequeno porte, tá? Empresas de faturamento de 5 a 20 milhões de reais, que por uma questão estratégica já estão no regime de lucro real. Já estão. Não estou dando tanto lucro assim, por que eu vou estar no lucro presumido, né? Então, eu migro para o lucro real. Sendo do lucro real, ela pode aderir à dedução de 60%, 70%, 80%, independentemente do porte. Tá? Então, toquei dois pontos aqui respondendo ao Jefferson. Jefferson, se por acaso não fui claro, pode perguntar mais. Aí, Francisco, recentemente nós estivemos visitando uma startup muito bem sucedida lá em Piracicaba, que recebeu 8 milhões de reais aí de uma grande empresa de informática, né, para desenvolvimento aí do MVP. 8 milhões para desenvolvimento de MVP, através da lei do bem ou da lei da informática. Né? Como é que ocorre aí esses investimentos em startup, por exemplo, através da lei do bem? É possível? Bom, a lei do bem, ela trata como elegíveis apenas os dispêndios classificáveis como operacionais, isso atualmente. Então, se eu estou contratando dessa startup 8 milhões de reais em dispêndios classificáveis como operacionais, sim. Se eu estou fazendo investimento, equity, né? Isso não é um dispêndio operacional, isso entra como investimento para o meu ativo, acaba não sendo elegível. Lei do bem atual. Lei da informática e um pouco do novo projeto de lei. A lei da informática nacional, ela prevê que o investimento em fundos de startups, né, empresas de base tecnológica, assim que eles chamam, entra como itens de investimento, para cumprimento de investimento compulsório em P&D. Então, sim, eu posso fazer equity com startups, mas por meio de fundos, CVM, o requisito para ser um fundo de empresa de base tecnológica, capitalização em empresa de base tecnológica, e aí eu posso investir nesse fundo. Para a nova lei do bem, tem um diferencial significativo. Eu posso também fazer esse investimento por meio de fundo, atendendo o mesmo requisito da lei de informática, né? E esse item ser elegível para a dedução da base de cálculo do imposto de renda. Ou seja,
eu estou fazendo equity e ainda estou tendo incentivo de 60%, 70%, 80% do pagamento de IR e da CSLL. Esse pleito é antigo também, e a primeira vez que a gente esteve assim, muito próximo disso foi no final do governo Temer. A gente esteve com o secretário de inovação do antigo Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, Marcos Vinícius, e ele falou: Francisco, isso vai acontecer, está em tese aprovado no Conselhão do Temer. Você lembra que tinha um Conselhão do Temer? O Conselhão do Temer aprovou isso vai sair, era agosto de 2017. Ele falou: Francisco, até setembro vai sair esse negócio. Passou setembro de 2017, de 18, de 2019, estamos chegando em setembro de 2020 aí. Vamos ver. Sabe como é que é, né, Fran? Essa burocracia do governo. Eu ia passar a bola aí também para o Afonso, com relação... Afonso, explica para a gente aí melhor como as empresas utilizam os recursos, né, de incentivos da Lei do Bem para a inovação. Cita alguns cases para a gente aí, né, que vocês já trabalharam aí na Lei do Bem e que foi bem sucedido aí, que é um case de vocês, por favor. Bom, primeiramente, o que nós temos que comentar também é que a Lei do Bem, ela funciona como um modelo de gestão, né? As empresas que participam da Lei do Bem, elas têm que responder um formulário, têm que preencher um formulário, um relatório anual de atividades que compreendem os projetos em carteira, os projetos de desenvolvimento tecnológico, né? Uma descrição desses projetos, por que eles estão sendo feitos, qual o objetivo, qual a tecnologia que está por trás, né? Quais são os desafios tecnológicos, o que a equipe tem que ter como habilidade, qual é o perfil do pesquisador, do engenheiro, do técnico adequado para aquele programa, os recursos que estão sendo empregados, né? Então, quando a empresa começa a fazer a gestão através desse modelo, né, que no fundo é um relatório anual, ela passa a controlar melhor o andamento dos projetos nas suas várias etapas, ao longo dos seus cronogramas, começa a pontuar exatamente quais são os estágios de evolução de uma etapa para outra. Elas têm que contabilizar melhor os recursos que estão sendo empregados nos projetos, em particular horas homem, quer dizer, tudo que a empresa está usando de recursos humanos, internos e, eventualmente, externos, né? Pesquisadores contratados, especialistas contratados. Ela tem que colocar os materiais que são utilizados nos vários projetos para fazer protótipos, para fazer as experiências em laboratório, ou ao longo da linha de produção, ou se não em campo. Tem que detalhar quais são os instrumentos, com quais os equipamentos que ela vai fazer as medições, as aferições necessárias para que o projeto evolua. Enfim, todo o detalhamento, né? Nós estamos vendo agora, por exemplo, na mídia, o que está acontecendo com o desenvolvimento das vacinas, não é? As vacinas aí contra o novo coronavírus, né? Então, todo mundo está acompanhando, né, no dia a dia, o estágio de desenvolvimento das vacinas, né? A vacina de Oxford, a vacina chinesa, a vacina americana, a vacina alemã. Geralmente tem uma empresa por trás e uma instituição científica e tecnológica, uma universidade por trás, né? E a gente tem visto lá, olha, aqui tem a fase 1, que é a fase de laboratório, a fase 2, que eu começo a fazer testes em algumas amostras de laboratório, a fase 3, que eu seleciono uma equipe muito reduzida de pessoas para fazer alguns estudos aí de efeitos colaterais, a fase 4, que eu vou aumentando a população que está sendo submetida à vacina, e assim por diante, né? E também começam a falar de recursos que são empregados nos desenvolvimentos dessa vacina, né? De laboratório, de pessoas, de logística, enfim, são projetos enormes, né? Mas tudo bem,
Imagina o projeto da vacina dentro da empresa, né? Todo esse detalhamento a empresa vai ter que fazer, né? Então, é algo que ajuda muito a empresa a organizar os seus dados, a controlar os seus projetos e, principalmente, saber quanto custa cada projeto, né? Qual é o retorno que aquele investimento que está sendo aplicado vai dar, vai possibilitar, o que a empresa espera atingir lá na frente e tal. Bom, eu disse isso porque esse grande benefício é um benefício indireto e a gente nota que as empresas que começam a utilizar a lei do bem, mesmo grandes empresas, começam a perceber nisso um instrumento de gestão muito poderoso, né? O Francisco vai falar também que quando a gente aumenta o quadro de funcionários dedicados a P&D, nós temos direito a uma dedução adicional maior, né? A dedução adicional básica é de 60%. Além dos 100% que a empresa já deduz como despesa operacional, a lei do bem permite que ela deduza adicionalmente 60%. Mas se houver um aumento do quadro de pesquisadores de até 5%, ela pode deduzir até 70%. Se esse aumento for superior a 5%, a dedução passa a ser 80%. Então, a lei do bem ela passa a ser um instrumento de gestão do quadro de pesquisadores, muito importante. E, através dessa gestão, a empresa consegue deduções adicionais. Deduções que compensam, às vezes, o custo a mais daquele funcionário que está sendo contratado. Às vezes, a dedução que a empresa vai conseguir, a redução de impostos que ela vai conseguir lá na ponta, é maior do que aquele custo dedicado àquela pessoa que ela está contratando para aumentar o seu quadro de pesquisadores, né? Então, esses são os benefícios indiretos. Benefícios diretos, além de estratégico, porque toda empresa que investe em inovação, em tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela vai colher esses frutos lá na frente, né? Nós estamos falando sempre de empresas... Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, porque saiu a imagem. Aqui. De empresas que investem em tecnologia, porque tem a estratégia, tem o seu plano de desenvolvimento e tal, e vão colher esses benefícios lá na frente. A empresa que não inova, ela não se renova e acaba morrendo, né? Vocês sabem disso. Então, isso daí é muito importante. Agora, nós temos percebido isso em empresas que investem tanto em produto quanto em processo, né? No Brasil, nós temos muitos projetos de desenvolvimento de processo. As empresas, normalmente, elas prestam mais atenção no desenvolvimento do produto do que no desenvolvimento do processo. Conseguem acompanhar melhor o desenvolvimento do produto do que o desenvolvimento do processo. E nós temos visto que, no desenvolvimento do processo, existem muitas oportunidades, os investimentos que são feitos são grandes e as empresas acabam se beneficiando desses desenvolvimentos. Então, nós temos aí empresas, por exemplo, do setor de alimentos, né, que investem não só no melhoramento do processo para melhorar a qualidade do alimento lá na frente, mas investem, por exemplo, para a redução do impacto ambiental, né? Então, vamos melhorar o nosso processo de retorno da água que é usada, por exemplo, numa torre de resfriamento, como essa água volta para o meio ambiente. Como eu vou usar esse recurso? Como eu vou cuidar desse recurso? Como eu vou fazer que essa água residual que é utilizada no meu processo possa voltar com qualidade para o meio ambiente? E vou medindo isso daí. E vou medindo a qualidade desse material ou dessa água e vou mexendo no meu processo até conseguir esse resultado final. E, com isso, vou me beneficiar. Vou me beneficiar porque todo esse investimento eu vou poder reduzir de impostos, né? Nós temos, por exemplo, muitas empresas, falei do setor de alimentos, muitas empresas do setor de energia. Então, você imagina uma empresa que construiu uma barragem para fazer uma pequena central hidrelétrica, por exemplo, para geração de eletricidade, né? A preocupação que a empresa tem
com a biodiversidade da região. Né? Como é que eu vou controlar se os peixes que estão naquele lago artificial que foi montado, se esses peixes estão tendo uma qualidade de vida adequada, se eles estão obedecendo a um ciclo de reprodução adequada, se eu não estou, de alguma forma, prejudicando o meio ambiente. Então, por exemplo, a empresa contrata químicos, biólogos, que vão analisar a qualidade de vida dos peixes que estão naquele reservatório que vai alimentar a usina termoelétrica, né? A usina hidroelétrica, né? E aí você acaba descobrindo, não, eu vou examinar o peixe, vou ter que examinar a qualidade, por exemplo, o fígado do peixe, começo a estudar comportamento de alguns órgãos dos peixes para analisar se a qualidade da água é adequada ou não. E isso daí pode ser colocado como um projeto beneficiado pela lei do bem. Então, a gente começa a olhar esse tipo de coisa, esse tipo de solução, esses tipos de projeto, e começa a falar, poxa vida, é uma motivação muito grande, algo que tem que ser divulgado. Afonso, então a empresa ela tem que ter um escopo do projeto e para quem que ela apresenta esse projeto para ele ser homologado, autorizado a ser usado pela lei do bem? Existe algum credenciamento ou a lei do bem é automática para quem já é tributado no lucro real? Não existe nenhum credenciamento. Esse projeto ele pode ser descrito e apresentado no ano seguinte, depois que a empresa já utilizou o benefício, depois que ela já calculou todos os dispêndios, todos os cálculos de redução de impostos, ela já se beneficiou da redução de imposto. A única coisa, ela tem que fazer o tal relatório que eu citei no começo. Para fazer esse relatório, ela tem que ter o acompanhamento do projeto e os seus dispêndios desde o início, mas, principalmente, ela tem que saber que isso é possível. Então, essa é a nossa abordagem nesse momento. Eu acho que esse é o nosso objetivo de comunicação para as empresas, que isso é possível, isso pode ser feito, e existem esses detalhes que, às vezes, passam despercebidos, né? É porque eu só posso colocar, então, o que eu fizer lá no projeto da turbina, ou o que eu fizer lá no projeto do meu sistema de distribuição de energia. Não! Você já pode colocar tudo que você está fazendo de ciência e tecnologia que está em volta da tua empresa e que você nunca prestou atenção. Mas nós vamos ter que começar a montar esses projetos e vamos ter que contabilizar os dispêndios. E eu vou ter que fazer isso desde já para me preparar para o ano que vem fazer o tal relatório e prestar os esclarecimentos ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, você está querendo dizer, Afonso, que praticamente o trabalho da Piratiana é fazer essa contabilidade aí inovadora para a empresa, para ela saber exatamente o que pode ser investido com a lei do bem, que seria isso, esse suporte aí, todo esse diagnóstico, esse escopo, toda a contabilidade desse P&D da empresa que seria feita pela Piratiana aí na assessoria da lei do bem. Exatamente. E a gente começa pela gestão dos projetos, pela organização da empresa, uma espécie de um grupo interno que comece a olhar todas essas possibilidades, né? Não adianta a gente chegar lá só e olhar só as contas contábeis para fazer o cálculo do imposto. Nós não somos uma consultoria tributária, né? O que nós fazemos é apoio à gestão de projetos de inovação. Então, a gente ajuda a empresa a organizar esse processo como um todo, né? Perfeito. Então, vocês entrariam na coordenação da gestão de projetos aí junto ao comitê de inovação da empresa, por exemplo. Exatamente. Perfeito. O Trípode, você queria falar mais alguma coisinha aí? Queria, Marquinhos, complementando o que o senhor Afonso falou, né? Primeiro, um parêntese para o momento atual, né? Por conta da pandemia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ele ampliou o prazo de apresentação do formulário de prestação de contas do ano base 2019. Significa que tem uma oportunidade representativa para quem não faz, ou para quem já faz e quer revisar se 2019 pode ser aumentada essa abrangência da lei do bem.
e gerar resultado em curtíssimo prazo, né? Curtíssimo prazo porque o formulário ele teria que ser enviado até 31 de julho de 2020 e vai até 30 de novembro. Então, a gente tem até 30 de novembro para fazer o dever de casa aí de olhar para 2019. Isso é muito possível. Isso, obviamente, precisa refletir na ECF, na ECD, que serão enviados agora em 31 de julho, só que são instrumentos que podem ser retificados, né? A gente pode tranquilamente, se o número final for modificado posteriormente a 31 de julho, nada impede da gente retificar isso na ECF especialmente. Bom, e aí, trazendo um pouco para a visão prática, eu comecei hoje a Lei do Bem, Francisco, quero fazer 2020. Quando é que eu gero o resultado? Hoje, dia 14 de julho de 2020. Quando a gente for pagar o DARF do mês subsequente ou do trimestre atual, né, que vai acontecer, a gente está em julho, agosto, setembro, a gente vai pagar o DARF do terceiro TRI de 2020 em outubro, em outubro de 2020, eu já vou lançar isso, os dispêndios relacionados aos projetos que eu identifiquei como inovação, já vou lançar ele como um redutor da minha base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. O resultado é muito de curto prazo, sabe, Marquinhos? A gente consegue colher isso rapidamente. E se eu fosse dar alguns exemplos de projetos, né, de pesquisa, que tem um caráter de inovador, mas a gente sabe que no Brasil o P&D está muito no D. Tem pouco P, né? Tem P, tem pesquisa. Mas a gente tem muito desenvolvimento experimental, aplicação de conhecimentos que eu já tenho, uma aplicação diferente, um incremento de um produto, de um processo que eu já tenho. E para o Ministério, para os avaliadores, isso também é considerado inovação. A inovação incremental. O conceito ele fala de novo produto, novo processo, mas também o aprimoramento de novo produto, processo ou serviço que vise ganho de qualidade, produtividade, competitividade para a empresa. E no momento atual, quem não estiver trabalhando, Marquinhos, para fazer um produto, um processo que gere mais competitividade, faça isso de forma calada, porque senão não faz sentido, né? Está todo mundo correndo a competitividade. Então, eu queria também que vocês pudessem falar um pouquinho aí do que se trata as alterações, né, propostas pela Lei 2.707 e 2.838, e se essas novas leis aí seriam a nova Lei do Bem, o que de fato está sendo tratado lá no Congresso, né? O que a gente pode ver aí, o que virá pela frente? Inclusive, depois a gente pode até contribuir, porque a CESP tem também uma assessoria, né, lá dentro do Congresso que acompanha toda essa reforma tributária que está sendo discutida também e que está sendo muito impactado o setor de serviços, né, que está aumentando a carga tributária no setor de serviços. Exato. Bom, primeiro, contextualizando, né, a gente vê, Francisco, Afonso, Marquinhos, vocês estão falando de uma nova Lei do Bem no momento de contingenciamento, no momento de crise fiscal. A gente fez um estudo, enquanto isso é pró-Brasil, né? A gente está na contramão do momento. E eu diria que não, a gente está no momento certo de discutir isso mesmo, né? A gente foi contratado com o Peratiani, né, pelo CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, para avaliar a influência da Lei do Bem na arrecadação tributária. O quanto superavitária ou deficitária é a Lei do Bem para os cofres públicos, se isso gera, de fato, mais investimentos, se isso gera mais arrecadação ou não. O resultado, de forma muito sintética, é que para cada R$1 que o governo dá de renúncia fiscal, ele arrecada R$5. Então, tem um superávit aqui de R$4 na Lei do Bem. Então, a Lei do Bem ela é vantajosa também nos cofres públicos. Tá? Feita essa introdução, e ele fala, tá bom, então vamos fortalecer esse negócio, porque como qualquer projeto de alavancagem positiva, eu quero gerar mais tributos, eu quero gerar mais inovação, eu quero gerar mais competitividade para o Brasil. O primeiro ponto é, a Lei do Bem, ela não subsidia empresas que estão apresentando prejuízo fiscal. Então, tudo que ela gasta durante um ano, se no final ela apresentar prejuízo, isso se torna um impeditivo para ela gozar dos principais benefícios da Lei do Bem.
é um grande problema, um grande trauma até para as empresas brasileiras, porque a gente vive oscilando, né? Entre crises em crises, a gente vai dando um lucrinho aqui, um lucrinho ali e tal. Então, a lei, o projeto de lei 2707, até o 2838 também, eles já colocam que os benefícios fiscais da lei do bem, eles podem ser acumulados em anos de prejuízo fiscal, ou seja, eles geram base negativa. Isso é uma diferença brutal para a atratividade da lei do bem, se isso for aplicável. E aí você fala, pô, Francisco, será que isso vai para frente mesmo? O Rota 2030, que é específico para o setor automotivo, já tem isso, já permite a utilização em até 5 anos de prejuízo fiscal. E a maioria das legislações de incentivo mundiais, elas consideram isso também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu falei aqui, né? Aplicação em fundos de investimento, de empresas de base tecnológica, eles se tornam dedutíveis para apuração do IR e da CSLL. É muito significativo. Eu estou fazendo o equity, estou sendo estimulado para fazer equity por meio de fundos. O terceiro ponto, que afeta muito, especialmente as empresas de tecnologia, a gente falou várias vezes aqui das empresas de tecnologia, que é a contratação de empresas de médio e grande porte e a utilização desses dispêndios como elegíveis para fins de incentivos fiscais. Imagina uma empresa de telecomunicações de grande porte que precisa contratar rapidamente 400 profissionais para a área de digital deles. Isso não consegue ser, infelizmente, a gente não consegue garantir que uma micro e uma pequena empresa tem musculatura para suportar uma necessidade dessa. E essa necessidade é legítima, necessidade de mercado. A legislação hoje não dá direito às empresas contratarem médias e grandes empresas para executar os projetos de P&D, fazer desenvolvimento e considerar esses itens como elegíveis. O novo projeto de lei modifica isso. Tá? Pensem nos grandes bancos, pensem nas grandes empresas de telecomunicações que terceirizam boa parte do P&D, né? E terceirizam ficando com risco tecnológico, né? Mas terceirizam e elas passariam a gerar benefícios aqui também. O quarto ponto é que a contratação de pessoas físicas, institutos de ciência e tecnologia e universidades, né, do exterior se tornam elegíveis. Esse pleito é um pleito antigo e muito legítimo também, porque a gente sabe que, por melhor que nós sejamos em várias linhas de pesquisa, não em todas, a gente está na fronteira do conhecimento. Então, contratar ou ter o apoio de um instituto de ciência e tecnologia, de um inventor, de uma universidade fora do país, criando redes, isso faz muito sentido para o ecossistema, né? Para a integração de ecossistemas nacionais aí. O quinto ponto, que é muito relevante, a dedução da base de cálculo do imposto, né? Ela passa a ser de 80% se a empresa aumentar o quadro de pesquisadores contratados com permanência de 12 meses. Isso o Afonso falou, né? A lei do bem, ela permite a dedução adicional maior ou menor se a empresa incrementar de um ano para o outro. O governo privilegia isso, eliminando uma escadinha que existe atualmente na lei do bem. A lei do bem, a dedução é de 60% e ela passa para 70% se meu incremento for de até 5%, e é de 80% se meu incremento do quadro de pesquisadores for superior a 5%. Ela passa direto para 80% na nova lei do bem. Tá? E a gente está chamando de nova lei do bem, como nós não somos advogados, Marquinhos, a gente se dá o direito de usar esses nomes mais impactantes, né? Mais populares, né? Sem falar do número da lei, aquela história inteira, porque a gente precisa ter um discurso muito prático também. O outro ponto é que a lei incentiva a contratação de mestres e doutores. Pesquisador para a lei é profissional com vínculo empregatício, que tenha, no mínimo, a formação de técnico de nível médio e que se dedique exclusivamente a P&D. Isso é pesquisador. Mestres e doutores, sim, que tem formação de mestrado ou doutorado, e a dedução é de mais 50% da base de cálculo do IR e da CSLL, além do que já foi deduzido. E, por fim, uma outra dedução adicional é de mais 20%. Caso eu falo a dedução adicional de mais 20%, valendo a redundância, tá? É porque ela já faz a dedução isso como despesa, estão fazendo uma dedução adicional aí de 20%, caso a soma dos gastos totais de P&D da empresa supere o ano anterior. Então,
Esses seriam os principais pontos dos novos, né, dos dois projetos de lei. Tem um último ponto, que é de um artigo que nunca pegou. Sabe aquela história que no Brasil tem as leis que não pegam, né? Existe um artigo 19A, que é fantástico, sobre essência, que ele dá uma dedução de 50% a 250% da base de cálculo para os projetos que tiverem interação ICT e empresa. Tem uma questão de propriedade intelectual no meio, né? Quanto maior a propriedade, menor a dedução. Só que o ponto é que para esse projeto ser válido, exige a aprovação de um comitê interministerial. Imagine 3 ministérios que, politicamente, às vezes são de governos diferentes, né? São de posições diferentes do governo, sentando para avaliar um projeto da empresa XYZ, uma lista gigante de projetos. Isso está vigente praticamente desde o início da lei e somente um projeto foi aprovado até hoje. A nova lei do bem, ela desburocratiza isso, né? Ela fala que projetos, a discussão era projetos até 3 milhões de reais têm aprovação automática e isso daria mais velocidade, mais interação em CT empresa. Só que ela passa a dedução adicional, ela passa a ser de 150%, não de 50% para 150%. Ela crava em 150%. Então, falando da nova lei do bem, Marquinhos, eu dei um panorama geral, mas sobre todos os pontos é isso aí que a gente está torcendo e trabalhando para isso aí, com a ajuda, inclusive, da CESP. Aí O Davidson queria dar uma palavrinha aí pela CESP. Trípode, Alfonso, fazer uma pergunta aqui que me veio à cabeça aqui. Existe alguma interação entre a Receita Federal e o MCT quanto à fiscalização dos recursos utilizados? Sim, se sim, como é feito isso? Você sabe informar para a gente? E o porquê tem que divulgar para o MCTIC aí, né? Porque falou que não tem nenhum credenciamento, por que o MCTIC tem que receber essas prestações de conta aí de P&D das empresas que tiveram incentivo, por exemplo? A visão a competência da Receita é a competência de fiscalização, né? Então, pensando em fiscalização dos projetos de P&D, ela vai usar, sim, o formulário de prestação de contas que você enviou para o Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério é o detentor do programa, né? É ele quem vai entrar no mérito se o projeto é elegível ou não, se esse fornecedor está adequado ou não. Ele vai... Que audita o projeto. Ele não faz auditoria, ele não visita, ele já visitou, tá? Acho que como o projeto cresceu muito, ele recebe os formulários e conta com um comitê de acompanhamento técnico, CAT, que é composto por professores vinculados, funcionários públicos, né? Vinculados à universidade, que avaliam se esses projetos estão aderentes ou não ao conceito do marco legal. Essa avaliação a Receita não consegue fazer. Imagina a Receita discutindo se o projeto da indústria química é inovação ou não. Não tem competência. A gente duvida até se o Ministério tem essa competência, porque o know-how está tão forte nas empresas, né? Por isso, a gente apresenta isso para o Ministério. Feita a avaliação, o que o Ministério faz? Ele encaminha os pareceres, é um planilhão, né? Um planilhão com todas as empresas, volume de dispêndios, redução da base de cálculo de IR, se foi recomendado ou não. O que o Ministério faz é uma recomendação da avaliação, né? Não é uma glosa efetiva. A empresa, quando recebe um parecer do Ministério, positivo ou negativo, não é que ele está livre ou ele precisa devolver. Ele se teve a parecer favorável, ele precisa devolver se teve a parecer não favorável, né? Ali a visão do Ministério. A Receita recebe essa informação e aí isso entra ou não na fiscalização, no plano de fiscalização da Receita, Davidson. De um modo geral, é muito baixa, tá? A fiscalização. Então, você está me falando aí, em resumo, que a competência da Receita Federal seria tão única e exclusivamente verificar erro ou fraude em relação a eventual renúncia indevida de tributos, né? Basicamente é isso, né? Exatamente. De um modo geral, ela vai seguir o que o Ministério falou sobre o aspecto técnico, né? Se o Ministério falou, ó, essa empresa, esse projeto não é elegível na minha avaliação, muito provavelmente o fiscal da Receita vai seguir essa recomendação, essa avaliação e falar, ó, se o projeto não é elegível, você precisa devolver isso. Se você ainda não fez, é preciso de multa e juros, por aí vai. Só que as oportunidades de geração, de autuação são tão gigantescas no Brasil, porque são tantas obrigações acessórias, e o investimento em P&D é tão baixo que praticamente não tem fiscalização.
né? Imagina chegar numa grande empresa em Goiás. A gente tem um cliente nosso que está em Goiás que investe por ano 200 milhões de reais em P&D. Aí você fala assim, nossa, Francisco, é muita coisa. Só que eles faturam 30 bi. Isso é nada. Assim, é muito pouco. Né? Gera 40 milhões de renúncia fiscal. Se ele for fiscalizar INSS, sabe? Essas coisinhas, esse mundo de obrigações geram valores muito maiores. Trípode, só mais uma pergunta. E como que as pequenas e microempresas estão, a gente falou assim que aparentemente parece que estão rejeitadas pela lei do bem, como que ela pode usufruir prestando serviço para essas empresas que se beneficiam da lei do bem? Qual a sugestão que você dá aí, o que você dá de dicas, para a gente montar um plano aqui em Goiás para motivar, incentivar essas pequenas e microempresas a prestarem serviço para essas empresas que utilizam da lei do bem? Excelente pergunta, Davidson. O primeiro ponto é entender aquela condição de reconhecer ou de não reconhecer o serviço dela como receita tributável. Esse é o primeiro passo. O segundo é entender a legislação e saber que se ela está prestando o serviço para uma beneficiária, essa beneficiária vai ter obrigações de contabilizar adequadamente, de descrever o projeto adequadamente, de elaborar todo o book documental para prestar contas para o Ministério. Esse trabalho, se a pequena microempresa fizerem, é um baita diferencial. Então, conhecer muito bem a legislação e adequar a sua oferta. Quando eu falo oferta, eu falo proposta, contrato, relatório de prestação de contas, tudo isso de acordo com a lei do bem, de forma a garantir que o serviço dela será beneficiado pela beneficiária, né, pela grande empresa. Isso pode gerar, inclusive, algum tipo de negociação no sentido, primeiro, diferencial competitivo, né, a minha empresa vai eliminar trabalho seu. Segundo, se isso vai gerar, no mínimo, uma renúncia fiscal de 20,4%, podendo chegar a 27,2%, nessa nova lei do bem pode chegar até 34%, será que a gente consegue dividir uma parte desse ganho? Não me aperta tanto, empresa grande. Isso é muito maior do que eu. Você já vai ter um benefício da lei do bem. Será que a gente consegue discutir um pouco isso? Então, o primeiro passo é conhecer. A gente acaba fazendo um negócio chamado toolkit de vendas, que eu preciso adequar a minha proposta, o meu contrato, o meu relatório de prestação de conta e minha nota fiscal para que ela, beneficiária, tenha menos trabalho. Isso seja de diferencial para mim. A PRSL pode ajudar também? Pode assessorar essas micros e pequenas empresas nesse projeto? Pode. Quem Pode. assessoria para as empresas aí? ICTs? Como é que a gente... porque a gente percebe que é uma contabilidade aí, né, muito complexa da lei do bem, e a gente começa a perceber também que é uma conversa muito de advogado, ao mesmo tempo de contador, depois vem para a gestão de projetos, depois vem para... pode ser investimento em startup ou transformação digital, ou seja, é um mix aí, né, de competências que o prestador de serviço tem que ter para atender essa empresa, né, da lei do bem aí. Eu estou vendo que é uma complexidade muito grande, né? Como chegar na empresa? Como começar esse relacionamento, essa abertura aí, que nem o Davidson perguntou aí. Assim, por exemplo, tecnológico, como é que ele se apresenta aí para uma empresa beneficiária da lei do bem? Eu sugiro a gente até pensar em algo maior do que a lei do bem, né? Se a gente olhar para o ecossistema de inovação e os mecanismos de fomento que existem, a lei do bem é apenas um deles, né? Então, eu tenho que olhar para todo esse ecossistema e pensar, essa empresa precisa combinar mecanismos de fomento. E, ao fazer isso, o meu produto se torna mais barato para ela, né? Então, como Instituto de Ciência e Tecnologia, vocês conhecem bem o Embrapi, né? O primeiro passo seria credenciar a Embrapi para conseguir prestar serviços. Existem editais de fomento exclusivos para institutos de ciência e tecnologia. Existem editais que são exclusivos para a empresa. A oferta desse serviço, de acordo com esses editais, ela é fundamental. O projeto não tem que ser bom para o ICT, não tem que ser bom para o professor. E a gente está vendo muito projeto assim, sabe? Os clientes falam, pô, Francisco, os CTs vêm aqui e me apresentam aqueles projetos maravilhosos para o professor. Mas a gente precisa entender um pouco a dor da empresa. Um pouco de questão até de negócio aqui, né? Nesse momento, por exemplo, tem um edital chamado
FINEP 4.0, a subvenção a tecnologias 4.0. A gente está ajudando um número significativo de empresas, e aqui tem proponentes de micro a grandes empresas, tá? São 50 milhões de reais para P&D, direcionado à aplicação de tecnologias 4.0. Os institutos de ciência e tecnologia, diferentemente da maioria dos editais, nesse caso, não podem ser proponentes. Eles precisam ser prestadores de serviço. Aí você vê uma empresa de grande porte que fatura R$1 bilhão, que eu falo para eles que eles precisam contratar um instituto de ciência e tecnologia, eles falam, Francisco, explica para a gente o que é instituto de ciência e tecnologia. Sabe? Eu tenho na ponta empresa que interage pouco com o ecossistema de um modo geral, e fala, não dá para ser com micro pequena porque eles não têm braço para me entregar, não dá para ser com ICT porque eles confundem ICT exclusivamente com academia. Aí eles isso é patente. Não. Então, o Open Innovation, né, como vocês praticam muito bem aí no Gintec, ele precisa ser fortalecido olhando os mecanismos de fomento. Como é que eu faço para o ICT trabalhar melhor? A gente, nesse edital, a gente acabou criando um mapa de vários institutos de ciência e tecnologia do país, para toda vez que surgir uma demanda tecnológica cruzar isso com o instrumento de fomento, eu saber quem acionar, né? Quem fazer a aproximação. Isso é uma arte, né? E é um trabalho incansável, porque os instrumentos mudam a todo tempo, o portfólio de projetos muda também a todo tempo, mas eu diria para você que todos esses elos, ICT, universidades, numa ponta, empresas, sejam elas startups ou empresas de grande porte, precisam conhecer muito bem tudo que tem dos mecanismos de fomento, porque eles mudam a todo tempo. Tem que se adequar a isso, sabe? Tem que se adequar, tem que conhecer e se adequar. Perfeito. Afonso, você queria contribuir também aí? Sim, eu quero só complementar o que o Francisco já mostrou aí com bastante amplitude, que para as pequenas empresas e também para as startups, esses caminhos, né, eles têm que ser um pouco mais simples, né? Eles têm que ser facilitados na medida em que essas empresas elas estão muito preocupadas em resolver o seu problema, né? O seu produto, a sua tecnologia, mostrar o seu valor, né? Muitas empresas estão apresentando seus pitches, né? Buscando a aplicabilidade do seu produto em alguma grande empresa, buscando investidores, etc. Então, eles têm um problema de início de vida, não vou dizer que é sobrevivência, de início de vida, de crescimento. Muitas têm que passar aquele vale da morte, né, que a gente chama lá, quando as startups vão desenvolvendo o produto, né? Uma coisa é desenvolver a solução do ponto de vista do protótipo, né? Mas para passar isso para uma escala de produção viável, né? Para ter o alcance que o mercado exige e para ser competitiva, ela tem que dar um pulo gigantesco, né? Para dar esse salto. Muitas empresas estão focadas nisso, nesse tipo de problema. Então, nós não podemos chegar para essas empresas, né, com um juridiquês muito complicado, né, com um inovatez muito complicado. Nós não podemos ter uma linguagem toda rebuscada. Nós precisamos criar um curso ou um meio de comunicação fácil, ágil, mas que, ao mesmo tempo, a gente passe todas essas ideias que a gente está debatendo aqui de uma maneira simples e de uma maneira acessível, né? E, junto com vocês, a gente quer discutir qual vai ser essa maneira, o que nós precisamos fazer, né? Vamos fazer através de posts, vamos fazer uma página na internet, vamos fazer um curso ao longo de um certo período, onde todas as empresas podem participar. Depois, se uma ou outra tiver um problema específico ou um projeto onde a gente pode contribuir diretamente, então a gente trata a parte. Nós precisamos discutir qual é a melhor maneira de fazer toda essa problemática que a gente está discutindo, que, na verdade, é mais uma solucionática do que uma problemática, chegar
a essa pequena empresa, ou essa empresa nascente em tecnologia, que está diante de um mundo de problemas, e isso daí, para eles, está muito longe, entendeu? Mas é muito longe, mas, ao mesmo tempo, se a gente chegar perto com uma linguagem fácil, acessível, e dar a mão para esses caras, e trabalhar junto com eles, eu tenho certeza que a gente pode ajudar muito, né? Então, eu acho que nós estamos aqui para isso, para falar quais são as próximas etapas. Com certeza, Trípode. O Davidson, pode fazer a pergunta do Pedro, por favor? Para finalizar aí. Então, na verdade, é o nosso co-irmão, os dois aí, o Pedro e o Jefferson, fizeram a mesma pergunta. E como que a Funtech e a Ninho, como que elas podem participar, fazer parceria com vocês aí? O nosso está bem curto. Pode responder, Trípode ou Alfonso? Não, o Trípode acho que pode já falar de uma etapa mais, digamos, um plano já, né? Quando você fala Funtech, existe o Funtech do BNDES, não é isso, né? A gente está falando de uma Funtech, é uma fundação de tecnologia aí. Uma fundação Tecnópolis aqui, que faz um braço de nível privado para as universidades, por exemplo. Legal. Ó, o que a gente tem visto, né? As empresas chegam para nós com problemas assim, Francisco, estou querendo desenvolver um projeto, vou dizer um projeto esdrúxulo aqui, só para a gente não ferir acordo de confidencialidade. Estou querendo desenvolver um projeto de um novo teclado de visão computacional, que eu penso, ele digita e... Só que, bom, quero fazer isso aqui. Só que eu estou aqui em Goiás, só que o mestre nesse assunto está no Amazonas, ou está em São Paulo, está no Rio, enfim. Como é que eu faço para utilizar mecanismos de fomento? A gente cruza isso com o que tem de oportunidade de fomento. E muitas vezes isso só é viável por meio das fundações, né? Ou a empresa já sabe quem é essa pessoa, ou a gente vai até a fundação e fala: fundação, eu preciso de um profissional ou de uma equipe especializada nesse tipo de tecnologia. Então, pensando em Funtech, né, aqui, para nós, é muito bom ter sempre um parceiro que consegue entregar tecnologia, e nós somos especializados em gestão de inovação e mecanismos de fomento, né? A gente não entra no braço tecnológico para fazer o projeto. Isso é feito, sim, sempre por meio de uma fundação, através de uma fundação por conta da lei de inovação. Então, encontrar essa sinergia de vocês apresentarem o que vocês têm de oferta de tecnologia e cruzar isso com as demandas tecnológicas dos clientes. Para nós é muito bom, né? É sempre muito válido trabalhar com esse tipo de... fazer esse estreitamento aí do relacionamento. Perfeito, Trípode. Esse foi o objetivo da live de hoje, foi gerar essa sinergia da Pieratiani e o conhecimento que ela tem na lei do bem com o ecossistema de Goiás, com o Gintec, com a Funtech, Ninho e os demais que estão participando da live conosco. E, principalmente, a gente fazer essa aproximação de empresas e academia através da gestão de projetos e essa inteligência de mercado, como você falou, né? Cruzando as demandas aí das empresas com aquilo que a universidade já tem desenvolvido e que pode ser aplicável no mercado, né? Então, exato, eu queria agradecer a todos, pedir para o Trípode Alfonso dar a última palavra, né? E que em breve a gente vai estar fazendo mais uma live junto aí para fazer um desdobramento da lei do bem aqui no estado de Goiás. Ô Marcos, e só perguntar para eles a expectativa em relação a Goiás, viu? Qual são as expectativas em relação ao estado de Goiás e em relação à lei do bem? O que a gente pode fazer para ajudar? Aí de Goiânia estão na lei do bem aí, de acordo com a estatística de vocês. O último dado é de 2013. Eu confesso que eu não tenho esse número aqui, mas eu me comprometo a passar esse número, né? Pensando em Goiás, ele não dá por cidade, né? Ele pensa no estado, o governo dá para o estado. Não é informação mais atualizada. Só que a gente, como consultoria, né, a gente tem players relevantes aí, né? Nós atendemos a Caoa, o grupo, né? Atendemos a BRF, atendemos a Cotil, Jaepel, eu vou acabar esquecendo algum nome aqui, mas a gente tem consultores que atendem exclusivamente a região Goiás.
O Marquinhos, só queria falar para o Francisco e para o Afonso, que talvez não sabe quem é a gente, é que a Fundação é uma fundação privada, de fins lucrativos, e hoje nós somos a Fundação de Apoio da Universidade Estadual. Estamos indo agora para pedir o credenciamento como a primeira fundação não de academia, como fundação de apoio do Instituto Federal, já fomos chamados a essa fundação. Também estamos sendo chamados, possivelmente, para ser fundação de apoio de 2 polos Embrapi no Estado. Então, porque nós temos uma agilidade de procedimentos, de processos totalmente diferentes de uma fundação da academia, né? Então, isso torna o processo muito mais ágil e muito mais valioso para os 2 lados. E exatamente aquilo que você falou. O professor, às vezes, quer uma pesquisa para ele. Nosso negócio é o foco na pesquisa aplicada, é o foco no desenvolvimento, da melhoria de curso, de novas ideias, de novos processos. É nesse sentido que a gente trabalha. E nós temos um link muito forte, tanto com a Federação da Indústria, como com todas as academias do Estado. Então, isso assim abre um leque de profissionais à disposição de futuros contratos e de futuros projetos muito amplo. Então, a gente navega muito bem entre Goiás e Distrito Federal, e até no Mato Grosso. Então, isso tudo, porque muitas vezes você tem um professor, um pesquisador, que o cara é acadêmico. O cara não é um cara para ir para dentro da indústria ou fazer pesquisa para a indústria. É aquele cara só para dentro. Então, é isso que a gente faz. Legal, Pedro. A gente precisa de fato disso, né? Agilidade. Você falou muitas vezes agilidade, flexibilidade e velocidade. O timing do P&D, pensando já, né, na implementação de forma mais rápida, né? A gente está falando de muito metodologia ágil e não dá para aquele super projeto para a gente pensar lá na frente. Isso funciona, tá? Não é que a gente precisa esquecer isso. Só que isso já é assim, né? Vamos também pensar em projetos mais rápidos, né? Mais ágeis. Só para você ter uma ideia. É fundamental. Só para você ter uma ideia de agilidade, nós fazemos gestão de um projeto de reprodução animal no campus de São Luís Montes Belos, aqui em Goiás. Nós compramos uns animais para coleta de sêmen em São Paulo. Nós compramos, pagamos e entregamos era para entregar em 20 dias, entregamos em 30 porque teve um problema com o transporte em São Paulo. E às vezes você encontra compra de insumos para projetos da academia que demora 2 anos. Aí o cara já mudou o processo dele, já fez outro foco, e aí chega o produto do cara 2 anos depois. Então, a nossa agilidade nesses processos é bem interessante. E trabalhamos muito em cima do novo marco, né? Que é o que pouca gente morre de medo de fazer. A gente está rompendo isso. Nós somos uma fundação que aporta recurso em startups, faz mútuo conversível. A gente é meio fora da curva. Mas é por aí que a gente trabalha. Afonso, como a gente já está com o tempo aí limitado, né, eu pediria para a gente dar as últimas considerações e a gente depois provoca aí uma reunião aí com a Funtech para a gente né, detalhar mais aí como é que a gente pode trabalhar junto. Pode ir, Afonso, por favor. Ok, não, eu quero agradecer a oportunidade. Nós tocamos aqui assuntos básicos, né? Sobre o desenvolvimento, ações, tecnologia, inovação no Brasil, alguns sistemas de apoio aí que depois a gente pode detalhar para vocês numa próxima reunião ou também mandando algum material para o pessoal examinar, né? E estamos à disposição. Algumas perguntas foram respondidas hoje, mas nós sabemos que tem tantas outras perguntas, tantas dúvidas, que a gente gostaria também de analisar com vocês e dar a resposta o mais rápido possível. Estamos à disposição e muito obrigado por esse encontro, um enorme prazer falar com todos vocês. Muito obrigado. Eu queria dizer que pensem na melhor estratégia de funding para nós, que é a combinação de mecanismos de fomento. Todos os que estiverem ao alcance da empresa de vocês, acessem. Todos, sem exceção. Casou com minha estratégia financeira, casou com minha estratégia de P&D,
é viável para o meu projeto, avança em cima disso. É um caminho sem volta e gera mais projetos, por aí vai. Bom, era essa mensagem, agradeço mais uma vez o Marquinhos, o Davidson, todo mundo que participou aqui, e os nossos contatos estão à disposição também. O Davidson, dá uma palavrinha também. Não, somente agradecer essa parceria aí, esse tempo disponibilizado pelo Tripo, pelo Alfonso, que são expertos no assunto. Nós estamos gateando, aprendendo ainda. Agradecer a participação do Pedro, do Jefferson, da Leilane, Júlia, o Pablo, Mariana, Sandra, Márcia, enfim, participaram diretamente na ferramenta com a gente aqui do Zoom. E esperamos provocar, igual o Marcos falou, uma nova live para a gente avançar ainda mais e empoderar esse assunto aqui, que é de interesse de muita gente. Muitas empresas, muitas pessoas podem ser beneficiadas com a lei do bem e não sabem como usufruir disso. Vocês deram uma verdadeira introdução aí para despertar, provocar esse instinto aí no pessoal. Com certeza, obrigado a vocês. Gratidão. O intuito do Gintec da CESPRO é promover a discussão do tema de lei do bem, informática aí com mais profundidade no mês de julho, aí, no mês de agosto, para que a gente realmente possa avançar na aproximação das empresas e universidade. Então, agradeço a todos pela participação, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado.